Você também enfrenta uma luta difícil de cuidar de um idoso teimoso. Eu sei que a maioria das pessoas vive esse dilema. O idoso é muito teimoso. Meu pai é teimoso demais, meu avô é teimoso demais, mas existe um meio de você lidar com essa teimosia do idoso. A vida de cuidador de idoso teimoso pode ser muito mais leve depois que você assistir esse vídeo, porque eu vou te explicar como agir com a teimosia desse idoso agora. Antes, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo de cuidados práticos e bem assertivos no dia a dia com o idoso. Se inscreva no canal e ative o sininho. O sininho vai fazer com que o YouTube te mostre toda semana quando chegar conteúdo novo por aqui. E já clica agora aqui no joinha que tá aparecendo aqui embaixo para você me ajudar a fazer esse vídeo ser mais espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu me chamo Luziane, mas você pode me chamar de Lu. E a minha missão é fazer a sua missão de cuidador se tornar bem mais leve. Por isso, vem comigo! Vamos então falar sobre a teimosia do idoso. Primeiro, nós precisamos entender que teimosia é um comportamento em todas as fases da vida. Desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso, todos têm comportamentos de teimosia. O que é teimosia? É insistir em algo que eu quero, que eu acho que é certo, que eu gostaria que acontecesse. Ou seja, quem não vive isso? Então, primeiro a gente precisa quebrar esse tabu que é do idoso, porque não é verdade. Todos nós somos insistentes em algo que nós acreditamos ser bom, ser necessário, que é mais fácil. Na minha cabeça funciona assim, se fizer assim vai ser melhor, se fizer assado vai dar certo. Então eu fico insistindo para que seja do meu jeito. Concorda comigo que isso não é só do idoso, que é um comportamento que acontece em todas as idades? Porque nós tratamos o idoso como se ele fosse teimoso e, na verdade, ele já envelheceu dessa forma. Porque nós envelhecemos como nós somos. O nosso comportamento não muda na velhice, a não ser que tenha uma doença instalada na velhice. Se tem uma demência, se tem alguma doença psicológica, enfim, aí nós podemos ter uma alteração de comportamento. Mas o fato é que nós envelhecemos como nós somos. Então, aquele adulto teimoso vai ser um idoso teimoso. Aquele adulto insistente vai ser um idoso insistente. E sabe o que é a grande diferença? A teimosia desse idoso não trazia impactos na sua vida porque você não precisava cuidar dessa pessoa. Talvez a sua mãe sempre foi teimosa, mas você não precisava cuidar dela. Então aquele comportamento teimoso não trazia impacto sobre você. A mesma coisa o seu pai, seu avô, enfim, o idoso que você cuida. Mas a partir de agora que você cuida desse idoso, esse comportamento insistente traz impactos e faz você pensar que o idoso é teimoso e na verdade essa pessoa sempre foi assim. Então, quando nós falamos de um idoso lúcido que tem esse comportamento, esse é o padrão que nós precisamos pensar. Essa pessoa sempre foi assim, mas eu não precisava cuidar dela. Então, agora, essa teimosia de sempre impacta no meu dia a dia. E como que eu vou lidar com isso? Primeiro que eu preciso pensar que todo idoso precisa ser estimulado na sua autonomia e independência. Então, quando eu insisto para que ele não faça determinada coisa, não tenha determinado comportamento, eu estou exatamente fazendo o contrário, tirando a autonomia desse idoso que é lúcido e tem capacidade de tomar as suas próprias decisões. Mesmo que essa decisão seja contrária ao que você gostaria, mesmo que essa decisão não seja uma decisão acertada, mesmo que essa escolha seja uma escolha que vai trazer um impacto a
até negativo na vida desse idoso. Mas se ele é lúcido, você tem certeza que esse idoso tem lucidez, então a escolha dele precisa ser respeitada. Assim como todas as pessoas, o outro tem direito de fazer escolhas, mesmo que não sejam as melhores escolhas, e nós não podemos impedir isso. Com o idoso lúcido, cabe o quê? O diálogo. Você precisa ouvir esse idoso. Você precisa ouvir as argumentações. O que esse idoso está pensando? O que faz esse idoso querer dessa forma ou tomar tal decisão? Quando você abre espaço para o idoso se dizer, ele se sente acolhido, ele se sente compreendido. Isso vai abrir caminhos para um diálogo e uma possível mudança de comportamento. Possível. Por quê? Porque ele se sentiu compreendido. Pai, eu entendo que o senhor prefira dessa forma, eu entendo que o senhor não quer ir ao médico, eu entendo que para o senhor não faz sentido isso e eu não tiro a sua razão porque o senhor sempre foi assim. Percebe que eu estou dando voz ativa a esse idoso. Porém, eu preciso mostrar a ele as consequências da escolha que ele está fazendo. Porém, se o senhor não for ao médico, corre o risco de acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pode acontecer assim, assim, assado. Apresente as consequências. Porém, lembre-se, é um idoso lúcido. Então, se ele não quer ir ao médico, se ele não quer fazer tal coisa, a gente precisa respeitar, porque nós estamos tratando de alguém que tem autonomia, lucidez, capacidade de tomar as próprias decisões a respeito de si. E quando eu insisto com esse idoso para que ele não faça dessa forma, aí a teimosia passa a ser minha. E aí eu estou sendo de um comportamento teimoso, insistente, porque eu quero que seja do meu jeito e eu não estou respeitando a liberdade que o outro tem até de errar. Mas eu sei que é muito difícil esbarrar na liberdade do outro tomar uma decisão errada. Eu entendo que isso traga em você um incômodo, uma dor, uma dificuldade, mas é um processo que nós precisamos entender. Sabe por quê? Nós não somos pais dos nossos pais. E às vezes o processo de envelhecimento faz a gente inverter esse papel. Agora eu que cuido, então eu sou a mãe, eu sou o pai, e isso não é verdade. Quando você se coloca no seu lugar de filho, de filha, você permite que essa pessoa não perca o papel que é dela, de pai, de mãe, de avô, de avó. É muito importante nós não invertermos esses papéis, que isso vai facilitar o nosso dia a dia de cuidado, por mais desafiador que isso seja. Então, estimule o diálogo, mostre as consequências e respeite a escolha do outro. Agora, se nós estamos falando de um idoso com demência, aí as coisas mudam de figura. Por quê? O idoso com demência, ele tem oscilação, ora lúcido, ora sem lucidez. E por causa dessa perda de lucidez, ele já não tem mais autonomia, ou seja, ele já não tem mais capacidade de tomar decisão por si só. E isso faz com que eu tome as decisões por ele, mas eu esbarro muitas vezes na insistência dele querer que seja do jeito dele. Entenda uma coisa, quando o idoso insiste na mesma fala muitas vezes, e aí você vai clicar nesse vídeo depois, né? Claro, vamos acabar esse aqui, depois você vai clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te explico por que que ele tem esse comportamento de dizer a mesma coisa várias vezes. Porém, ele não lembra que já disse. E ele diz de novo. Ele esquece o que você respondeu e pergunta de novo. Para ele, sempre é a primeira vez que ele está dizendo. Por isso, não se trata de teimosia. Nós só caracterizamos teimosia a fala repetitiva consciente. Nas demências não existe consciência da repetição. Nas demências, a repetição para quem está doente não existe.
Sempre é a primeira vez que esse idoso está dizendo. Portanto, não tem problema você repetir 50 vezes a mesma resposta. Não tem problema até se você der uma resposta diferente da que você já deu, porque esse idoso não lembra. E ele não está teimando em fazer do jeito dele. Ele não está teimando em te perguntar e querer a mesma coisa. Ele simplesmente não lembra que já disse. Por isso que nós não podemos caracterizar isso como teimosia. Eu sei que existem algumas situações bem desafiadoras no cuidado de idosos com demência em relação a isso, porque eles insistem em fazer coisas que colocam a vida dele e de outras pessoas em risco, como dirigir, por exemplo, ou fazer uma comida que ela já não consegue mais administrar ali, corre o risco de queimar, de se queimar. Então, nós precisamos criar estratégias para amenizar essa insistência do idoso, porque ele tem demência, ele já não consegue compreender mais um raciocínio lógico. Quanto mais você tentar ensinar para esse idoso que ele não pode, que é perigoso, que está em risco, mais irritado ele vai ficar e mais insistente também. Então, não perca seu tempo insistindo com isso. Se ele não pode mais dirigir, por exemplo, o que você pode fazer? Pai, o João, sei lá, algum irmão dele, algum neto, algum filho, precisa fazer uma viagem e ele tá sem carro, o carro dele quebrou. Vamos emprestar o carro do senhor para ele, porque ele precisa trabalhar e se ele não for, vai gerar muitos prejuízos para ele e assim ele se sente útil, emprestando o carro dele para alguém que ele ama, ajudando alguém que ele ama e você tira o carro dessa pessoa. Luziane, mas esse carro nunca mais vai voltar? Não, todo dia essa pessoa está viajando. Por causa da demência, ele não tem mais noção de tempo. Então você pode dizer, não pai, ele pegou o carro ontem. Não pai, ele pegou o carro semana passada, ele vai viajar esse mês todo. Ou você pode dizer que o carro está na oficina, que precisou fazer uma manutenção e está esperando chegar uma peça e a peça não chega e depois a peça chegou errado. Enfim, use a criatividade. É a mesma coisa na cozinha, né? Esteja junto e vá fazendo junto, mas que essa idosa perceba e sinta que ela tem o comando, não tira o comando do idoso, porque isso vai dificultar muito o relacionamento de vocês. Então, em se tratando de idosos com demência, pense nessa realidade. Ele já não tem mais consciência da realidade e não adianta eu explicar. Por isso, não se trata de teimosia. Eu preciso mudar o foco desse idoso. Então, se ele está insistentemente dizendo eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, muda o foco desse idoso. Coloque uma música que ele gostava antigamente. Chama para fazer uma atividade que seja útil, onde ele se sente útil para aguar uma planta, arrumar um jardim, secar uma louça, escolher um feijão, organizar uma gaveta, dobrar roupa, colocar roupa no varal, enfim. Crie alguma atividade onde esse idoso vai ter a sensação de que ele é útil. Isso vai fazer ele sair desse looping de repetição que você chama de teimosia e na verdade não é. Dê espaço para que esse idoso fale, o que ele, claro, se ele é lúcido, o que ele pensa, o que ele sente, respeite essa individualidade. Quanto mais você acolher a individualidade e a liberdade desse idoso, mais chance dele aceitar a proposta que você está fazendo. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, na vida do idoso. E se você compartilhar agora esse vídeo, vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, clica aqui no compartilhar e manda para as pessoas que você sabe que convive com o idoso e vive esse dilema da teimosia do idoso, que você vai ajudar muito. Já se inscreveu no canal? Ainda não? E tá esperando o quê? Bora, clica aqui em inscrever-se e vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho porque o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo por aqui. Toda semana tem novidade para cuidador de idoso melhorar o seu dia a dia, facilitar o seu dia a dia de forma leve, prática e assertiva. Aqui na tela está aparecendo uma sugestão de um vídeo que eu te aconselho a assistir agora, que vai fazer uma grande diferença para você. Deixa seu joinha, bora? Clicou aí no joinha?
Beleza, então agora um beijo e até o próximo vídeo.